À noite, uma forte explosão ecoou sobre a capital do Catar, Doha, na prestigiada área de West Bay Lagoon, a poucos quilômetros do centro da cidade. Israel reconheceu oficialmente que 15 caças realizaram um ataque aéreo preciso contra alvos onde, segundo as suas informações, se encontravam os líderes do movimento Hamas. O alvo principal era o negociador de alto escalão Khalil al-Hayya, que havia chegado ao Catar para consultas sobre um possível cessar-fogo. No entanto, a operação terminou em fracasso. Al-Hayya sobreviveu, embora seu filho e 5 assessores, entre eles um oficial da segurança do Catar, tenham morrido. Para Israel, isso foi um golpe doloroso para a sua reputação. Os ataques precisos e os munições de alta tecnologia não trouxeram resultados estratégicos, mas causaram um escândalo internacional. Imediatamente após o ataque, as autoridades do Catar classificaram o incidente como uma violação da soberania e um ato de terrorismo de Estado. O primeiro-ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, em um comunicado urgente, acusou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de uma aventura perigosa que ameaça não só o Catar, mas também a estabilidade de toda a região do Golfo Pérsico. O seu discurso foi duro e firme, e nele foram mencionadas pela primeira vez as palavras sobre a possibilidade de uma resposta imediata a tais ações. O que foi invulgar foi que a primeira reação não veio de Tel Aviv, mas de Washington. O presidente dos EMEA, Donald Trump, condenou publicamente o ataque, afirmando que não foi coordenado com a Casa Branca e que apenas provoca uma escalada. Na sua plataforma Truth, ele escreveu que as ações de Israel são contrárias aos interesses do EUA e ameaçam a segurança dos aliados americanos. Esta declaração foi um verdadeiro choque. Pela primeira vez em muitos anos, o presidente do EUA não se posicionou ao lado de Israel, mas na verdade apoiou a posição do Catar. Os especialistas explicam as razões para tal passo por vários fatores. Em primeiro lugar, o território do Catar abriga a maior base americana na região El Udeid, onde estão estacionados cerca de 10 mil militares. Qualquer ataque a Doha representa automaticamente uma ameaça à presença militar americana. De acordo com o Defense News, o Pentágono teme que a repetição de ataques semelhantes possa desestabilizar a infraestrutura estratégica do EUAT e forçar Washington a evacuar o pessoal. Em segundo lugar, o contexto diplomático. Conforme noticiado pela Al Jazeera, foi precisamente em Doha, com o apoio dos IBEUA, que se realizaram consultas sobre o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A presença de Al-Hayya e de outros representantes do movimento estava relacionada com essas negociações. O ataque de Israel efetivamente frustrou a iniciativa que Trump esperava usar como um grande sucesso diplomático às vésperas das eleições presidenciais. A reação dos OPAIUA se destacou em contraste com a habitual linha de apoio incondicional a Israel. A Reuters observa que anteriormente, Washington quase sempre justificava as ações do exército israelita como autodefesa. Mas agora trata-se de uma violação da soberania de um Estado aliado, sem cuja participação é impossível manter o diálogo no Médio Oriente. Para Israel, o ataque a Doha foi um erro estratégico. A tentativa de eliminar os líderes do Hamas fora do setor de Gaza causou uma repercussão que Tel Aviv claramente não esperava. No Conselho de Segurança da ONU, o Catar e a Turquia exigiram que o ataque fosse condenado. E o Irã advertiu que tais ações teriam consequências imprevisíveis. Enquanto as capitais mundiais discutiam o ocorrido, as ruas de Doha estavam tomadas pela inquietação. Correspondentes da DW relataram que os moradores abandonavam em massa a zona comercial da cidade, temendo novos ataques. Para o Catar, que se costumava considerar um centro diplomático seguro e neutro, este foi o primeiro ataque direto ao seu território em décadas.
No contexto destes acontecimentos, surge uma questão importante. A decisão de Israel foi realmente uma necessidade militar ou uma demonstração de força destinada ao público interno de Netanyahu? Analistas da BBC sugerem que o primeiro-ministro israelita poderia estar a tentar mostrar aos eleitores que a mão de Israel alcançará o Hamas em qualquer lugar. Mas o resultado foi o oposto: isolamento internacional e esfriamento nas relações com seu principal aliado. Agora as atenções estão voltadas para as medidas que Trump tomará. Segundo o The Guardian, o líder americano está a considerar a possibilidade de convocar uma cimeira de emergência com a participação dos países do Golfo para discutir as garantias de segurança do Catar e o reinício das negociações de trégua. No entanto, dentro do Zikwa, essa posição é controversa. Os congressistas republicanos, que tradicionalmente apoiam Israel, já acusaram o presidente de trair um aliado. Assim, a primeira noite após o ataque a Doha mostrou que a crise vai muito além de uma operação local. Estão em jogo a reputação diplomática do Zilaiwa, a estabilidade no Golfo Pérsico e o futuro das negociações entre Israel e a Palestina. Resta a questão: o Catar, com o apoio do Zilaiwa e dos países árabes, está pronto para tomar medidas concretas contra Israel? Ou se limitará à pressão diplomática? E como se comportará o Irão, para quem um ataque ao Catar pode ser considerado um ataque aos seus próprios interesses na região? Amanhã após o ataque em Doha, começou com declarações veementes da liderança do Catar. O primeiro-ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani falou numa conferência de imprensa onde, pela primeira vez, chamou abertamente as ações de Israel de terrorismo de Estado. O seu discurso foi transmitido pelos principais canais de televisão do mundo árabe e causou repercussão nas redes sociais. Pela primeira vez, o Catar não se limitou a formulações diplomáticas, foram feitas acusações diretas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que Al Thani caracterizou como o homem que mergulhou a região no caos. As palavras do primeiro-ministro do Catar foram não apenas um sinal político, mas também um desafio à comunidade internacional. De acordo com a BBC Arabic, imediatamente após a declaração, começaram as consultas na Liga dos Estados Árabes. O Egito, o Kuwait e a Jordânia apoiaram a posição de Doha, enfatizando que o ataque de Israel viola o direito internacional. A Arábia Saudita, que assumiu uma posição cautelosa, apelou à desescalada, mas condenou a violação da soberania do Catar. A reação de Israel foi, como era de esperar, dura. O gabinete de Netanyahu afirmou que a operação em Doha foi pontual e dirigida exclusivamente contra militantes do Hamas. No entanto, a própria imprensa israelita mostrou sinais de preocupação. O jornal Haaretz observou que as ações do primeiro-ministro podem levar a um agravamento das relações com os Zikwa, o que seria um fracasso estratégico. Na ONU, a situação causou não menos tensão. O Catar exigiu uma reunião urgente do Conselho de Segurança. De acordo com a Reuters, a França e a China apoiaram a iniciativa. A Rússia propôs uma investigação internacional e o Reino Unido assumiu uma posição mais cautelosa, não querendo prejudicar as relações com Israel e os EUAs. A reação do Irão chamou especial atenção. Teherã afirmou que o ataque ao Catar prejudica todo o equilíbrio de forças na região. Os meios de comunicação iranianos Tasnim e Fars News escreveram que o ataque a Doha deve ser considerado uma provocação destinada a destruir os esforços diplomáticos e a envolver o Irão num novo conflito. Nas ruas de Teherã, ocorreram manifestações de solidariedade ao Catar e representantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica afirmaram que qualquer ameaça aos aliados será respondida. Dentro do Catar, o ataque causou uma sensação de vulnerabilidade sem precedentes. Pela primeira vez em décadas, os cidadãos perceberam que o seu país, apesar da riqueza e das ligações internacionais, pode tornar-se palco de um conflito militar direto. Segundo a Al Jazeera,
Muitos residentes de Doha abandonaram rapidamente as zonas de luxo onde ocorreu a explosão. Nas redes sociais, espalharam-se fotografias de edifícios danificados, embora as autoridades oficiais tenham tentado minimizar a extensão dos danos. A nível diplomático, o Catar iniciou uma campanha ativa. O ministro das Relações Exteriores entrou em contato com as capitais europeias, exigindo uma condenação clara das ações de Israel. A Alemanha e a Espanha emitiram declarações sobre a inaceitabilidade da violação do direito internacional. Berlim, segundo a Deutsche Welle, enfatizou que tais ações destruem a confiança nos processos diplomáticos que o Catar apoia ativamente. É interessante notar que, nesse momento, os EUAURA continuaram a seguir a linha de Trump. A Casa Branca, por meio do enviado especial Steve Witkoff, garantiu novamente a Doha que tais ataques não se repetirão. De acordo com o The Guardian, dentro do governo, discutiu-se a possibilidade de restringir temporariamente o fornecimento de certos tipos de armas a Israel, embora esses rumores não tenham sido oficialmente confirmados. Tal medida seria sem precedentes e provocaria uma onda de protestos no Congresso. O golpe político para Netanyahu foi doloroso. Dentro de Israel, aumentou a pressão da oposição, que acusou o primeiro-ministro de colocar em risco as relações com o principal parceiro estratégico. A imprensa israelense observou que a fórmula habitual Washington está sempre do lado de Tel Aviv não funciona mais. Nesse momento, a principal contradição se agravou. Israel queria mostrar determinação na luta contra o Hamas, mas o preço foi o agravamento das relações com os Hezbollah e o risco de uma nova onda de isolamento. Para o Catar, o que aconteceu foi uma oportunidade de reforçar o seu estatuto de vítima de agressão e, ao mesmo tempo, de mediador-chave nas negociações. Surge a questão: o Catar tomará medidas concretas contra Israel, como restrições às relações econômicas ou sanções diplomáticas? E como se comportará o Irão, vendo neste incidente uma oportunidade de reforçar a sua influência no Golfo Pérsico? Washington viu-se no epicentro de uma tempestade diplomática. O que aconteceu nas primeiras horas após o ataque a Doha já foi considerado um momento decisivo na história das relações entre os EUARETA e Israel. O presidente Donald Trump, conhecido pela sua retórica dura desta vez, deu um passo inesperado. Recusou-se a apoiar as ações de Israel e, na prática, ficou do lado do Catar. Esta posição imediatamente causou uma divisão dentro da elite política americana. Os senadores republicanos Lindsey Graham e Ted Cruz criticaram duramente Trump, acusando-o de trair um aliado estratégico. Ao mesmo tempo, os democratas, incluindo o senador Bernie Sanders, saudaram o raro momento em que a Casa Branca diz não a Israel. De acordo com o The Washington Post, o Pentágono teme que o agravamento das relações com Israel possa levar a um aumento da pressão por parte do influente lobby pró-Israel no Congresso, o que complicaria a aprovação do orçamento de defesa. A principal razão para a cautela de Trump está relacionada com a base de Al-Udeid. Trata-se da maior instalação militar americana no Médio Oriente, onde estão concentrados bombardeiros estratégicos, centros de controle de drones e unidades de reconhecimento. A Reuters observa que qualquer risco para esta base é percebido em Washington como uma ameaça à segurança nacional. O ataque israelita a Doha colocou efetivamente em risco a presença dos EUA na região. O aspecto diplomático revelou-se igualmente importante. Antes do ataque, o Catar recebia representantes do Hamas para consultas sobre um possível cessar-fogo de longo prazo com a mediação dos IPEC-RIWA e do Egito. Segundo a Al Jazeera, a Casa Branca esperava que essas negociações fossem um passo significativo para fortalecer a imagem de Trump como líder capaz de alcançar a paz onde outros fracassaram. Mas o ataque aéreo israelense frustrou esses planos, deixando o presidente em uma posição delicada.
Artigos com títulos como Trump conseguirá controlar Israel, The Guardian, e Washington perde influência sobre o seu aliado mais próximo, Financial Times, começaram a aparecer na imprensa mundial. Analistas observam que, pela primeira vez em décadas, os EUs são obrigados a se justificar perante os seus parceiros na região pelas ações de Israel. A reação da Europa também foi incomum. Alemanha, França e Espanha apoiaram a posição do Catar, apontando a violação do direito internacional. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que ataques ao território de terceiros países acarretam consequências devastadoras. No entanto, o Reino Unido assumiu uma posição mais cautelosa, salientando a necessidade de ter em conta a ameaça do Hamas. Neste contexto, a voz do Irão tornou-se mais forte. Teherão acusou Israel de tentar sabotar o processo diplomático e advertiu que a paciência não é infinita. Segundo a agência iraniana Tasnim, nos bastidores do Majlis está a ser discutida a possibilidade de ampliar o apoio militar aos aliados na região, incluindo o Hamas e o Hezbollah. Nos Estados Unidos, a reação à medida de Trump foi contraditória. Parte dos analistas considera que se trata de um cálculo estratégico. O presidente percebeu que manter a estabilidade no Golfo Pérsico é mais importante do que mais uma demonstração de lealdade a Israel. Outros veem nisso uma tentativa de se distanciar de Netanyahu, que nos últimos anos se tornou um parceiro demasiado imprevisível. Entretanto, em Israel, a situação ficou tensa. A oposição acusou Netanyahu de provocação que quase arrastou o Zewaterah para uma crise. O jornal Haaretz escreveu que, pela primeira vez em muitos anos, o primeiro-ministro se viu numa situação em que a Casa Branca efetivamente se afastou dele. Torna-se evidente o formato habitual da aliança americano-israelita mudou. Israel habituou-se a que Washington fechasse os olhos a quaisquer das suas ações. Mas, agora a Casa Branca demonstra estar disposta a colocar os seus próprios interesses acima das obrigações aliadas. Este sinal pode ser cuidadosamente estudado noutras capitais do Médio Oriente. Surge uma questão fundamental. Trata-se de um arrefecimento temporário ou do início de uma nova era na qual os Equua se distanciarão do apoio incondicional a Israel. E se for realmente assim, como se comportará Teherão, que pode interpretar essa situação como uma oportunidade para reforçar a sua influência? O ataque de Israel a Doha destruiu as delicadas construções diplomáticas que foram criadas ao longo de vários meses. Foi precisamente no Catar, com a mediação do ZEUA e do Egito, que se discutiu o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Segundo a Al Jazeera, as negociações estavam na fase final. As partes concordaram com os pontos principais do fornecimento de ajuda humanitária e da troca de prisioneiros. Washington esperava que fosse aqui que o presidente Donald Trump pudesse consolidar o seu estatuto de líder capaz de alcançar a paz numa região onde os seus antecessores fracassaram. No entanto, o ataque aéreo israelita frustrou esses planos. A destruição do local das negociações foi um duro golpe para a confiança do Hamas em qualquer iniciativa relacionada com os Ebazionira. Representantes do movimento afirmaram que não podem dialogar enquanto Israel tiver carta branca para atacar mesmo fora de Gaza. Em Doha, o clima mudou. Em vez de negociações em hotéis luxuosos, imagens de prédios destruídos e funerais das vítimas. De acordo com a Reuters, ocorreu uma crise interna na Casa Branca. Os conselheiros de Trump dividiram-se. Alguns insistiram numa nota dura de protesto contra Israel. Outros alertaram para o risco de romper relações com um aliado tradicional. O próprio presidente continuou publicamente com a linha de contenção, mas dentro da administração ouviam-se cada vez mais vozes a dizer que a confiança em Netanyahu estava abalada. O Egito, que desempenhava o papel de segundo mediador, viu-se numa situação complicada.
O Cairo teme que o fracasso das negociações leve a uma nova onda de violência em Gaza, o que ameaça diretamente as suas fronteiras. De acordo com a DW, diplomatas egípcios propuseram transferir as negociações de Doha para o Cairo, mas o Hamas recusou, salientando que o Catar tinha sido escolhido como local por insistência dos Netanyahu. Enquanto isso, na Europa crescem os rumores de que Israel está destruindo todas as chances de paz. O Le Monde escreveu que as ações de Tel Aviv estão, na verdade, minando o papel dos Itaúsa como mediador global. Em Berlim, surgiram apelos para a criação de um formato alternativo de negociações sem a participação de Israel e do EUAR. Em escala regional, a situação também piorou. De acordo com a Al Arabiya, a Arábia Saudita, que até recentemente considerava a possibilidade de normalizar as relações com Israel, congelou esses planos. Em Riad, acredita-se que o ataque ao Catar torna impossível qualquer diálogo num futuro previsível. Em Teherã, pelo contrário, fortaleceu-se a opinião de que Israel não é capaz de negociar. Os analistas iranianos veem no fracasso do processo do Catar a confirmação da sua posição. A única linguagem que Tel Aviv compreende é a linguagem da força. Esta opinião é partilhada pelos representantes do Hezbollah, que declararam abertamente a sua disposição de alargar a frente de resistência. Para Trump, esta situação foi um golpe pessoal. A sua equipa preparava uma campanha diplomática em grande escala que poderia entrar para a história como o acordo do século. Agora, o líder americano corre o risco de ficar na memória como o presidente que sofreu uma derrota por causa das ações do seu próprio aliado. O The New York Times observa que o fracasso das negociações em Doha pode afetar negativamente as chances de Trump fortalecer a sua posição na arena mundial antes das eleições de 2026. A principal questão que se coloca hoje à comunidade internacional é: será possível retornar às negociações de paz? Ou será que o ataque a Doha foi um ponto de não retorno, após o qual nenhuma das partes confia nos mecanismos diplomáticos? E se as negociações forem definitivamente interrompidas, a região está preparada para uma nova onda de conflitos em grande escala, onde o Catar, os USA e o Irão serão arrastados para a órbita do confronto com Israel. Há muitos anos que o Catar desempenha um papel único no Médio Oriente, servindo de plataforma para o diálogo entre forças que, de outra forma, nunca se teriam reunido à mesma mesa. Desde 2012, o escritório político do Hamas está localizado em Doha, e foi aqui que questões como tréguas temporárias, ajuda humanitária e troca de prisioneiros foram discutidas repetidamente. Enquanto Israel e os EUA não mantêm negociações oficiais com o Hamas, o Catar tornou-se uma espécie de ponte através da qual era possível manter pelo menos um canal mínimo de comunicação. De acordo com a DW, Doha destinou centenas de milhões de dólares para apoiar a infraestrutura de Gaza, o que permitiu amenizar a catástrofe humanitária e reduziu a probabilidade de uma nova guerra. Ao mesmo tempo, as autoridades do Catar sempre enfatizaram que o financiamento não era destinado a armas, mas a escolas, hospitais e fornecimento de energia. No entanto, em Israel isso foi interpretado de outra forma. Em Tel Aviv, estão convencidos de que o Catar, na verdade, financia terroristas usando a retórica humanitária como pretexto. Apesar das críticas, foi precisamente a diplomacia do Catar que, em várias ocasiões, salvou a situação de um colapso total. Assim, após o conflito de 2021, foi Doha, juntamente com o Cairo e Washington, que garantiu os acordos de cessar-fogo. Em 2023, o Catar desempenhou um papel importante na libertação de alguns reféns israelitas detidos em Gaza, o que foi confirmado por fontes da BBC. Assim, é difícil sobreestimar o papel do Catar como mediador.
É por isso que o ataque dos caças israelitas a Doha causou tal choque internacional. Não se tratava apenas de uma violação da soberania, mas também de uma tentativa de destruir a última plataforma para negociações. Os especialistas da Reuters observam que se o Catar se recusar a mediar o diálogo entre Israel e o Hamas, se tornará praticamente impossível. Dentro da região, acrescenta-se a isso o fator da concorrência. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos tentaram várias vezes tomar a iniciativa do Catar, mas foi Doha que permaneceu como a plataforma mais aceitável para o Hamas, graças às ligações políticas e à relativa flexibilidade dos líderes catarenses. Agora, porém, a situação está a mudar. De acordo com a Al Arabiya, Riad está a considerar a possibilidade de promover a sua própria iniciativa diplomática, aproveitando o enfraquecimento da autoridade do Catar. Para os Iqariwa, o Catar continua a ser um aliado indispensável. A base de Al-Udeid não é apenas uma instalação militar, mas também um símbolo da intenção de Washington de manter o controle sobre o Golfo Pérsico. No entanto, o ataque de Israel colocou em causa a segurança das Forças Armadas americanas na região. Alguns especialistas, incluindo analistas da Foreign Policy, alertam que se incidentes semelhantes se repetirem em Doha, podem intensificar-se os apelos para a revisão dos acordos com os Iqariwa, especialmente sob pressão do Irão e da Turquia. Neste contexto, surge uma questão fundamental: como o Catar se posicionará após o ataque. Por um lado, ele pode intensificar a sua atividade diplomática, exigindo garantias internacionais de segurança. Por outro lado, há o risco de que, sob pressão da opinião pública, Doha seja forçada a adotar uma posição mais dura contra Israel, o que pode transformá-la de mediadora em parte do conflito. No Médio Oriente, isso já está a ser discutido como um novo momento da verdade. Se o Catar perder o seu estatuto de negociador neutro, a região ficará sem uma plataforma única para o diálogo. Como observa o The Guardian, nesse caso, os riscos de uma escalada em grande escala aumentam exponencialmente. Surge também uma questão mais ampla. Será o Catar o novo centro de confronto, onde os Imanaiku da Israel e o Irão testarão a resistência uns dos outros? E se for esse o caso, Washington estará disposta a sacrificar as relações com Israel para preservar a parceria estratégica com Doha. O ataque a Doha não foi apenas um incidente local, mas um momento que marcou uma nova linha de divisão no Médio Oriente. Numa região onde cada passo tem consequências de longo alcance, o ataque ao Catar destacou a fragilidade da ordem existente e mostrou que mesmo os estados com aliados poderosos não estão imunes a provocações militares. De acordo com a Reuters, o Irão imediatamente intensificou os esforços diplomáticos, apelando aos países do Golfo Pérsico para que criassem uma frente unida contra a agressão de Israel. Em Teherã, foi declarado abertamente que o ataque ao Catar é um desafio indireto aos interesses iranianos, uma vez que Doha é um parceiro fundamental em questões de energia e segurança regional. A Al Jazeera observa que a opinião pública iraniana está cada vez mais convencida de que é hora de abandonar a espera por soluções diplomáticas e se preparar para ações mais ativas. Entretanto, em Israel, a pressão política interna sobre Benjamin Netanyahu continua a aumentar. O jornal Haaretz informa que a oposição exige uma investigação parlamentar, acusando o primeiro-ministro de ter prejudicado a parceria estratégica com os Iqariwa. Ao mesmo tempo, o exército reforçou a prontidão nas fronteiras com o Líbano e Gaza, temendo retaliações do Hezbollah e do Hamas. Os EUA se viram em uma situação complicada. Donald Trump, que apostou na estabilização do Oriente Médio, agora é obrigado a equilibrar a pressão do Congresso e a necessidade de manter as relações com o Catar. De acordo com o The New York Times, a Casa Branca está a considerar a realização de uma cimeira com a participação dos países do Golfo da Turquia e do Egito, a fim de elaborar garantias gerais de segurança para o Catar.
No entanto, permanece em aberto a questão: Israel concordará em participar nesse formato? Na Europa, a Alemanha e a França intensificaram a retórica contra as ações de Israel, declarando uma grave violação do direito internacional. Em Bruxelas, começou-se a falar sobre uma possível restrição à exportação de armas para Israel, o que há alguns anos parecia impensável. Para o Catar, o que aconteceu foi um teste de resistência. Doha demonstra disposição não só para defender o seu território, mas também para continuar a mediar. De acordo com a DW, as autoridades do Catar estão a consultar ativamente a Turquia e o Kuwait, discutindo a possibilidade de criar um novo mecanismo de segurança na região. A longo prazo, a situação ameaça evoluir para uma nova configuração de alianças. De um lado está Israel, que mantém o apoio de parte dos políticos americanos e busca a normalização das relações com a Arábia Saudita. Do outro lado estão o Catar, a Turquia, o Irão e possivelmente parte dos países do Golfo que se sentem ameaçados pelas ações de Israel. Os especialistas da Foreign Affairs observam que, se a crise em torno do Catar não for resolvida rapidamente, a região poderá entrar numa fase de instabilidade comparável às consequências da guerra no Iraque. Tendo em conta a importância energética do Catar, que possui a terceira maior reserva de gás natural do mundo, isso afetará diretamente a Europa, que está à procura de alternativas aos fornecimentos russos. Nesta nova partida de xadrez geopolítico, permanecem algumas questões fundamentais. Será que Trump conseguirá manter o equilíbrio entre as obrigações aliadas para com Israel e a necessidade de preservar a parceria estratégica com o Catar? Será que o Irão se tornará o principal beneficiário da crise, reforçando a sua influência entre os países árabes? E a região está preparada para que o ataque a Doha seja o ponto de partida para uma nova escalada, que afetará não só o Médio Oriente, mas todo o sistema de segurança mundial? Os acontecimentos em Doha foram um sinal de que o equilíbrio habitual no Médio Oriente já não funciona. Israel, que decidiu atacar o Catar, ultrapassou os limites e colocou em risco as suas próprias relações com os Yemenitas. O presidente Donald Trump, pela primeira vez em muitos anos, recusou-se a apoiar incondicionalmente Tel Aviv e, na prática, ficou do lado do aliado árabe, onde se encontra a maior base americana na região. A crise frustrou os planos de Washington de alcançar um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, interrompeu as negociações e minou a confiança nas iniciativas diplomáticas dos CTI. Para o Catar, o golpe foi uma oportunidade para reforçar a imagem de vítima de agressão e confirmar o seu estatuto de mediador fundamental, mas ao mesmo tempo transformou-o numa potencial arena de confronto. Os atores regionais reagiram de maneiras diferentes. A Arábia Saudita congelou os planos de normalização com Israel, o Irão intensificou o apoio aos aliados e a Europa reforçou as críticas. Como resultado, pode surgir uma nova linha divisória no mapa do Médio Oriente, onde o Catar ficará no centro da luta pelo poder. O futuro da região depende da capacidade dos Ikurei-Karira de restaurar a confiança e trazer as partes de volta às negociações. Mas, já hoje está claro, o ataque a Doha foi um ponto de inflexão que mudou a percepção de Israel e colocou em dúvida a incondicionalidade do apoio americano. Para o mundo inteiro, este é um sinal alarmante de que mesmo as alianças antigas podem ser abaladas por um único passo em falso.